sobre a questão do seminário, né, que vocês não teriam, e aí eles recomendaram a gente resolver juntos na monitoria. E daí eu coloquei, né, para a gente começar pela primeira questão, porque ela é menos importante, e as outras questões eu deixei para o final, porque aí a gente já vai ter falado sobre a matéria, ter tirado as dúvidas, e aí ficaria mais fácil e mais rápido a gente responder no final, tá bom? Uma coisa a se pontuar sobre o Roberto é que ele ama cobrar nível de evidência das diretrizes. O que é nível de evidência 1A, 1B, 2A, 2C? Ele adora colocar isso nas questões. E adora também colocar em questão discursiva, descreva o tratamento da hipercolesterolemia de acordo com as diretrizes brasileiras. Tipo, o que é primeira opção, segunda opção, o que é nível A, o que a gente deixa por último, quando a gente associa. Ele adora essas coisas. Por isso que a gente vai comentar sobre isso na monitoria hoje também, para vocês irem sabendo sobre isso, tá bom? Tá, então vamos lá. Antidislipidêmicos. A questão do seminário é essa: baseado no esquema abaixo, descreva a estrutura, função e o metabolismo das lipoproteínas. Ressalte na sua explicação o ciclo endógeno e exógeno do processamento dos lipídios da dieta. Essa questão ela é menos importante, então eu vou já falando para a gente não perder muito tempo com ela, porque não envolve farmacologia em si, né? Envolve só os alvos farmacológicos que a gente tem que ter em mente que existem para quando a gente for falar dos fármacos, a gente entender o que está acontecendo no mecanismo de ação. Então, só lembrar, né, os lipídios são moléculas derivadas dos ácidos graxos e eles podem ser sob a forma de triacilglicerol, fosfolipídios presentes na membrana e também no colesterol. Quais são as funções dos lipídios, né? Estoque energético, composição da membrana celular, são precursores de intermediadores intracelulares, também tem função hormonal, como por exemplo os esteroides, entre outros. Além disso, o colesterol, ele é uma molécula importante, né, que a gente vai falar hoje. Ele atua como precursor dos ácidos biliares. Isso vai ser importante para a gente entender o mecanismo de ação dos sequestradores de ácidos biliares. Também é precursor dos hormônios esteroidais e da vitamina D. E junto aos fosfolipídios compõe a membrana plasmática. Até aí tudo bem, a gente já sabia disso. Agora a parte chata, sobre as estruturas das lipoproteínas. O que é a lipoproteína? Ela é um complexo formado por um núcleo central lipídico, composto por ésteres de colesterol, mais uma capa de fosfolipídios, que são estruturas polares, mais colesterol livre, aqui ó, dá para ver aqui, triacilglicerol e as apolipoproteínas, como a gente pode ver aqui. Pode ser periférica ou integral, atravessando a membrana de fosfolipídios. Lembrar que as lipoproteínas elas têm diferentes composições na sua estrutura, que variam desde um maior conteúdo lipídico até um maior conteúdo proteico, portanto, menor conteúdo lipídico. E aqui tem o maior conteúdo lipídico, é o quilomicron, depois o VLDL, depois o IDL, que é o intermediário, depois o LDL e, por último, o HDL, que tem maior conteúdo proteico. E o que são as apolipoproteínas, né? Quais são as funções das apolipoproteínas? Elas garantem estabilidade estrutural, como a gente viu, ela faz parte da estrutura. Elas interagem com receptores de membrana e também atuam como cofatores enzimáticos. E existem diversos tipos de apolipoproteínas. ApoA1, ApoA2, ApoB100, ApoC2, esses nomes mais chatinhos que não são tão importantes assim. Aqui eu só coloquei para que depois quem for acompanhar no slide, ou quiser dar uma lida, está aqui disponível para vocês. No HDL tem A1 e A2, A1 e A2, o LDL e no VLDL a ApoB100. Todos têm a ApoC2, que é a que ativa a lipoproteína lipase, que vai lipar os lipídios, a ApoC3 e a ApoE. Todas têm essas. A lipoproteína Azinho, ela é importante a gente lembrar, porque também faz parte do mecanismo de ação de um dos fármacos que a gente vai falar por último, da niacina.
Ela é derivada do LDL e ela é encontrada em condições altamente oxidantes, como, por exemplo, nas placas ateroscleróticas, nas células espumosas. Ou seja, os níveis elevados de lipoproteína azinho sugerem um fator de risco para a aterosclerose, já que ela é encontrada nessas placas. Além disso, também inibe fibrinólise, favorecendo a formação de trombos. Agora falando sobre a via exógena. O que é a via exógena? Bom, primeiramente, os sais biliares, eles vão emulsionar, tá? Emulsionar, mas é emulsionar as gorduras alimentares no intestino delgado, formando as micelas, né? Então, a gente vai se alimentar, um alimento gorduroso vai chegar lá, vai entrar os sais biliares em ação e eles emulsionam as gorduras lá no intestino e formam essas micelas. E as lipases intestinais vão degradar o triacilglicerol. E a degradação Pra mim caiu também. Eu até achei que era minha internet, mas já que você também caiu pra você também. Tá, então vamos lá. Vamos falar sobre. Alguém levantou a mão? Tá, então vamos lá. Via exógena. Na via exógena, os sais biliares eles vão emulsionar as gorduras alimentares no intestino delgado e vão formar as micelas. E as lipases intestinais vão degradar o triacilglicerol em alguns produtos, como por exemplo ácidos graxos. E esses ácidos graxos e outros produtos da composição vão ser absorvidos na mucosa intestinal e na mucosa intestinal vão ser reconvertidos em TEG. E esses TEG vão ser incorporados junto ao colesterol e outras apolipoproteínas em quilomicrons. Então, aqui os quilomicrons vão ser formados. E após a formação dos quilomicrons, eles vão cair na circulação linfática, primeiro cai na linfática, e depois, na altura do ducto torácico, eles vão ganhar a circulação sanguínea. E na circulação, os quilomicrons vão ativar a lipoproteína lipase via ApoC2, que é aquela que ativa a lipoproteína lipase, como a gente comentou no slide anterior, convertendo triacilglicerol em ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos, eles podem ser armazenados sob a forma de triacilglicerol, sofrendo aquele processo de reesterificação, e esse armazenamento ocorre principalmente no tecido adiposo, ou eles podem ser oxidados como combustível, né? Lembrar da beta-oxidação dos ácidos graxos. E o que sobra disso tudo, o remanescente desse complexo, vai para o fígado, onde será utilizado para a síntese de VLDL. Depois da síntese do VLDL, o VLDL ele cai na circulação e é metabolizado pela lipoproteína lipase, formando o IDL, que é o intermediário, e depois o LDL. E o LDL ele vai ter a função de levar o colesterol para outros tecidos. E esse colesterol ele pode ser endocitado via ApoB100 e armazenado nesses tecidos que o LDL está levando o colesterol, ou ele pode simplesmente retornar para o fígado. E a maior parte do LDL retorna para o fígado. Essa é a via exógena. Agora falando sobre a via endógena. A via endógena, o colesterol ele vai ser sintetizado no fígado ou em outros tecidos a partir do acetil-CoA, proveniente da glicólise. Lembra que ele participa da glicólise? Ou seja, na via endógena, o colesterol ele vem da glicose. Isso é importante vocês saberem. E esse acetil-CoA, ele vai se unir ao acetoacetil-CoA, formando o HMG-CoA, que vai ser convertido em ácido mevalônico pela HMG-CoA redutase. E o que é importante saber daqui? Só essa enzima aqui, a HMG-CoA redutase. Saber que ela é da via endógena e que ela participa da via de síntese do colesterol que vem da glicose. E ela é importante porque ela é a principal etapa de síntese por ser o principal sítio de regulação, que vai ser alvo dos mecanismos de ação que a gente vai falar daqui a pouquinho. O ácido mevalônico,
ele é um dos produtos que participa da via de síntese do colesterol. Ele, no final, vai virar o colesterol, depois de vários outros compostos que ele vai sendo convertido. Mas o que é importante saber é essa enzima aqui. E a maior parte das pessoas com hipercol, eu vou chamar de hipercol para ficar mais fácil de falar, não acumula colesterol pela dieta gordurosa, e sim pela síntese a partir de glicose. Então, saibam disso que é importante. Então, uma das condutas que a gente vai ter com relação a esses pacientes é recomendação dietética, né, para falar com o nutricionista, e ele vai ter que acabar consumindo menos carboidrato, ok? Vai acabar consumindo menos gordura, sim, óbvio, mas também reforçar a questão do carboidrato, justamente por conta disso daqui, dessa via endógena. E o transporte reverso do colesterol, lembrar que quem tem esse papel é o HDL, então ele vai captar o colesterol de algumas células que o possuem em excesso, como as células espumosas da placa de aterosclerose, e transportar de volta para o fígado via esse receptor aqui que eu coloquei só para vocês terem aí, SRB1. Foi, gente, essas vias, elas não são tão importantes não, tá? Elas são mais para vocês se situarem diante dos mecanismos de ação que a gente vai comentar e também terem em mente esse metabolismo dos lipídios de uma forma bem geral, assim, bem resumido, só para não ficarem perdidos nos mecanismos de ação. Tá, então vamos lá, introdução. Só para a gente lembrar aqui, porque isso cai. Tipos de dislipidemia. Tem a hipercol, que é o LDL acima de 160. A hipertag, eu vou chamar de hipercol e hipertag. A hipertag, que é o tag acima de 150 em jejum. Tem a hiperlipidemia mista, ou seja, elevação tanto de LDL quanto de tag. E tem a hipoalfa-lipoproteinemia, que é a diminuição de HDL. Em homens, é quando está menor de 40, e em mulheres, quando está menor que 50, isoladamente ou em associação ao aumento de LDL ou TAG. A dislipidemia, ela também pode ser primária ou secundária. Alguém lembra a diferença? A primária, ela é poligênica, então ela tem relação com a genética. Já a secundária, ela é causada por doenças pré-existentes ou por medicamentos, tá bom? Alguém sabe um medicamento que pode causar dislipidemia? Corticoide pode causar dislipidemia, alguns diuréticos podem causar, algumas doenças que têm associação com dislipidemia também, obesidade, diabetes, insuficiência renal, alcoolismo. E aqui só uma tabelinha com as referências para vocês terem aí com vocês. E quais são as principais manifestações clínicas? Essas manifestações, elas são mais comuns na hipertag familiar, na hipertag e na hiperlipidemia familiar combinada, são os xantomas, né? Essas placas aqui de gordura, o arco coreano, que é o arco senil, que geralmente aparece no olho, né, em pessoas mais velhas, mas lembrar que ele é importante quando aparece em crianças, né, onde não deveria aparecer, e a lipemia retiniana. Pode também ter hiperuricemia, intolerância à glicose, hepatospleno, pancreatite aguda, devido aos altos níveis de quilomicrons, doença aterosclerótica também, porque contribui para a formação da placa de ateroma, e também a dislipidemia, lembrar que é um grande fator de risco para ter infarto e AVC. Agora, só lembrando daqui, com relação ao risco cardiovascular e o tratamento farmacológico. Isso cai, já foi questão de VOF. O score do risco cardiovascular, ele considera só a idade, o colesterol total, o HDL, tabagismo e hipertensão. Esses 5. Ele não considera o LDL. Já caiu em questão de VOF, falando que ali no meio das alternativas, o LDL junto, e muita gente marca porque ele é muito importante, porque é o que vai guiar o nosso tratamento, mas o score de risco não considera o LDL. É só idade, colesterol total, HDL, tabagismo e hipertensão. E a presença de doença da artéria coronariana e diabetes já é alto risco,
o paciente já é classificado como alto risco, então se ele já é diabético, ele já tem alto risco cardiovascular. E a presença de fatores agravantes eleva o risco para o grau imediatamente superior. Que fatores agravantes? Como, por exemplo, história familiar de doença coronária, a presença de síndrome metabólica, então, com pacientes obesos, insuficiência renal. E com relação ao tratamento farmacológico e o risco, se o paciente tiver um risco maior de 20%, ele é alto risco, de 10 a 20 é intermediário, baixo risco é menos de 10%. Tem que calcular? Não. Aqui basta saber mais ou menos o que o score de risco considera, lembrar das comorbidades de obesidade, diabetes, doença artéria coronariana, história familiar, todos esses fatores que contribuem para o aumento do risco cardiovascular, porque isso vai interferir na nossa conduta. Porque se o paciente é de baixo risco, a gente não precisa fazer medicamento, basta ele fazer dieta e exercícios físicos, assim como o risco intermediário. Já se ele for de alto risco, além das mudanças de estilo de vida, tem que fazer também tratamento farmacológico. E se já tiver aterosclerose, aí já está na cara que ele tem dislipidemia manifesta. Então, já, além da mudança de estilo de vida, já faz tratamento farmacológico. Ou seja, mudança de estilo de vida é evidência nível A. Então, redução de peso, diminuir ingestão de álcool, açúcar, carboidrato, substituir gordura, né, aquela quali por azeite, que é um lipídio de melhor qualidade, e também aumento de atividade física. Eu coloquei isso aqui só para reforçar com vocês que o Roberto, ele costuma cobrar bastante isso, com relação aos níveis de evidência das recomendações das diretrizes de cardiologia. Então, mudança de estilo de vida, sempre coloquem na conduta de vocês, na resposta, caso seja discursivo. Tá, agora vamos entrar nas classes farmacológicas, né? Quais são elas? Os inibidores da HMG-CoA redutase, que a gente viu essa enzima da via endógena, os inibidores da absorção de colesterol, os anticorpos monoclonais, que são os inibidores do PCSK9, os sequestradores de ácidos biliares, que são os únicos que as grávidas podem usar. E eu botei aqui de novo o evolocumab e a lirokumab, são esses inibidores de PCSK9, eles são a mesma coisa. O ácido bempedóico, que é o menos importante, os fibratos e a niacina, que a gente praticamente não usa mais hoje, a niacina. Então vamos começar pelas estatinas. Qual é o mecanismo de ação das estatinas? Vão inibir de forma competitiva a HMG-CoA redutase, que é aquela enzima que participa da via de síntese do colesterol. E com isso vai diminuir a produção do colesterol. Como resposta, vai ocorrer um estímulo à síntese e expressão dos receptores de membrana para o LDL, o que vai aumentar a sua captação sanguínea. Como assim? Vamos pensar. Se a gente vai estar diminuindo a produção de colesterol, o que o nosso corpo vai entender? O que o nosso fígado vai entender? Vai entender que está sem colesterol ali, correto? Então ele vai tentar captar mais colesterol para dentro do fígado. Então ele vai aumentar a expressão e síntese para o receptor de LDL na sua membrana para ele conseguir captar mais colesterol do sangue, porque ele está entendendo que tem pouco colesterol dentro dele. E à medida que ele vai captando mais esse colesterol do sangue, a gente vai diminuindo a sua concentração sérica de colesterol. Entendeu esse raciocínio, gente? Entendeu? Tá. Então vamos lá. As estatinas podem ser naturais ou sintéticas. As naturais são a lovastatina, simvastatina e pravastatina. E é importante saber que a lovastatina e a simvastatina são profármacos, ou seja, elas precisam ser metabolizadas em fármacos ativos. E os sintéticos são essas aqui. E as mais importantes são a atorvastatina e a rosuvastatina. Por quê? Porque elas são as estatinas mais potentes. Elas interagem com a HMG-CoA redutase através de pontes de hidrogênio, que são ligações muito fortes. Por isso que elas são potentes. E uma coisa importante com relação às estatinas é que elas interagem com as CYP hepáticas. Já já eu vou falar sobre a importância disso daqui a pouquinho, quando a gente comentar sobre o ezetimibe. Pontuações sobre as estatinas. O efeito começa a ser visto só 2 semanas depois do início do seu uso e estabiliza a partir da 4ª semana. Ela não interfere na composição da membrana plasmática, porque a gente tem que lembrar que o colesterol faz parte da membrana plasmática, mas ela não vai interferir nisso.
A escolha da dose é baseada na necessidade de redução do LDL de cada paciente, ou seja, aqueles pacientes que têm um LDL muito alto vão provavelmente precisar de uma estatina de alta potência ou de doses maiores de estatina, porque vai haver uma maior necessidade de redução desse LDL. Já em pacientes que têm um LDL mais baixo, que precisa reduzir bem pouquinho, você já não vai entrar com uma estatina tão potente assim. Você pode entrar com uma mais leve em doses mais baixas. Se o paciente já tiver tido evento coronariano ou for diabético, foi visto através de estudos que a associação da simvastatina com o ezetimibe é bastante benéfica. Já já a gente vai falar sobre a associação de estatinas com ezetimibe. Aqui só para vocês terem uma olhada com relação ao tratamento hipolipemiante. Se o paciente precisar reduzir pouquinho o LDL, como por exemplo, ele precisa reduzir só 30% do LDL, porque ele não tem um LDL tão alto assim. Então a gente pode usar estatinas de baixa potência, como por exemplo a lovastatina e a simvastatina, em doses de 20 e 10 aqui, por exemplo, não precisa saber dose. Já se for necessária uma redução moderada de LDL, de 30% a 50%, a gente pode, por exemplo, também usar uma estatina de baixa potência, ó, lovastatina e simvastatina, mas em doses maiores, porque a redução precisa ser maior. Já se a redução de LDL necessária for bem alta, pelo menos 50% ou mais, a gente já faz uso da estatina de alta potência, que são quais? A atorvastatina e a rosuvastatina. Ou então já associa a simvastatina, que é uma de baixa potência, em altas doses, com o ezetimibe, que a gente vai falar daqui a pouco, porque essa associação ela vai ter um sinergismo aí entre os mecanismos de ação, que também vai ser bastante potente para reduzir esse LDL. Entendeu, gente? Então a gente usa a estatina com base na necessidade de redução do LDL de cada paciente. Se precisar reduzir pouquinho, faz estatina de baixa potência em doses menores. Se precisar reduzir moderado, já aumenta um pouquinho a dose. E se precisar reduzir mais 50%, a gente já parte para uma estatina de alta potência. Uma coisa muito importante que sempre cai são os efeitos pleiotrópicos das estatinas, ou seja, efeitos adicionais que a estatina tem. Quais são eles? São 3 efeitos adicionais. São os efeitos antioxidante, anti-inflamatório e antitrombótico. Por quê? Porque vai diminuir fatores coagulatórios, então é antitrombótico, diminui fatores inflamatórios, então anti-inflamatório, diminui radicais livres, antioxidante, também diminui a ação dos macrófagos, aumenta a função endotelial, diminui viscosidade, aumenta a função plaquetária. Então, tudo isso aqui que a estatina faz contribui para os seus efeitos pleiotrópicos, que são de antioxidante, anti-inflamatório e antitrombótico. Isso é muito importante vocês terem em mente. Porque isso é um dos fatores que a gente usa, por exemplo, a estatina para prevenção secundária, que é aquilo que a gente está tentando prevenir um infarto agudo no miocárdio, um paciente que já é obeso, tudo por conta disso, porque também vai evitar a formação de trombos. Quais são os principais efeitos adversos das estatinas? O principal, de longe, é a dor muscular, que é a mialgia. A gente vai observar, por exemplo, uma elevação da creatina quinase, da TGO e da TGP, né, que são as transaminases. E o efeito mais grave é a rabdomiólise, que é a necrose, pode levar a necrose muscular, distúrbios hidroeletrolíticos, injúria renal aguda. Lembrar que mioglobina é tóxica para o rim, então por isso que pode causar injúria renal e distúrbio eletrolítico. Pode causar coagulopatia, choque e até mesmo morte. E uma observação é que comorbidades e fatores ambientais contribuem para esses sintomas musculares. Então, o paciente que ele faz exercício físico com muita intensidade também pode contribuir para a rabdomiólise. Idade avançada, maior de 80 anos, hipertensão arterial, fragilidade, disfunção renal, disfunção hepática, etilismo, exercício físico extenuante, como a gente falou. Tudo isso são fatores ambientais, né? Fatores ambientais como etilismo, exercício físico extenuante e comorbidades como idade avançada, hipertensão arterial e diabetes contribuem para esses sintomas musculares. E esses efeitos podem levar à interrupção do tratamento, porque o paciente ele pode não tolerar as estatinas. Então, o que acontece quando o paciente faz a estatina começa a sentir dor muscular? O que a gente pode fazer?
Ou a gente suspende a estatina e troca por outro medicamento, ou a gente troca a estatina. Se ele estava fazendo uso de uma muito potente, a gente pode tentar pegar uma menos potente. Ou a gente pode também diminuir a dose. Isso tudo vai depender da clínica do paciente. E por que que esses efeitos musculares acontecem? Qual é o mecanismo por trás disso? A inibição da HGM-CoA redutase prejudica a biossíntese de metabólitos importantes para a função muscular. É por isso que pode causar mialgia. Além desse mecanismo, também ocorre a ativação da via da ubiquitina proteossomo. Lembra lá do Palhano, Moléculas da Vida, dessa via? E essa é uma via que promove catabolismo proteico, que também vai interferir lá no músculo, porque o músculo tem bastante proteína. Então, são esses dois principais mecanismos que estão por trás do efeito adverso muscular que a estatina pode causar. E sob queixas musculares, sempre pedir creatinoquinase, ureia e creatinina, porque lembrar que a mioglobina é tóxica para o rim, como a gente comentou, TSH, T4-LIV, mioglobinúria, VHS e FAN, porque como vocês viram na reumato, tem aquela mialgia associada à estatina. Cuidados com as estatinas. O paciente com doença hepática grave, a gente tem que ter uma maior atenção com relação à elevação das transaminases, TGO e TGP. As estatinas são contraindicadas na gravidez e na lactação. Por quê? Porque o colesterol ele é essencial para a formação e desenvolvimento do feto, para a formação das membranas celulares do feto, para a formação dos hormônios esteroides, e também na lactação, porque o leite também tem bastante gordura, que é fundamental para o desenvolvimento do bebê. Tem algumas estatinas que podem ser utilizadas em crianças e adolescentes, e também pode em pacientes doentes renais crônicos, porque as estatinas são pouco excretadas pelos rins, mas estando atento àquele efeito adverso da mialgia e da rabdomiólise, porque aí começa a ser tóxica para o rim. Com relação às diretrizes, o que elas falam sobre as estatinas? Ela é a primeira opção tanto na prevenção primária quanto secundária, ou seja, recomendação 1, nível de evidência A. Tem bastantes estudos sobre isso que já comprovam que ela é altamente eficaz. Então, o paciente com hipercol, a primeira opção que a gente vai utilizar para tratar são as estatinas, salvo se forem grávidas. Foi, gente, estatina? Ficou alguma dúvida? É, Ok. teria só como explicar de novo a relação do inibidor do HMG com a redutase? Eu não peguei muito bem. Tinha uma frase no slide, desculpa interromper, porque eu achei que talvez fosse visto de novo. Fala. Isso, principal efeito disparado, estimula a síntese e expressão de receptores de membrana pro-LDL, né? Pro-LDL. Isso Tá. daí, mas basicamente você está falando que você reduz o LDL porque ele. É isso que você está falando? Isso, exatamente. É porque o que a gente quer diminuir? A gente quer diminuir o colesterol do sangue. O que é hipercolesterolemia? É o aumento de colesterol na corrente sanguínea, correto? E a gente quer diminuir o colesterol da corrente sanguínea. Então, o que a estatina vai fazer? A estatina ela vai inibir essa enzima lá no fígado, que participa da via de síntese do colesterol. Então, o fígado ele vai estar entendendo que está faltando colesterol dentro dele. Não vai estar entendendo isso? Porque a gente vai estar diminuindo a produção de colesterol no fígado. Então, o fígado vai estar entendendo que está faltando colesterol dentro dele. Em resposta a esse entendimento que o fígado está tendo, ele vai estimular a síntese e a expressão dos receptores de membrana para o LDL nos hepatócitos. Então, vai ter mais receptor de LDL lá no fígado, para o fígado conseguir captar LDL do sangue para dentro do fígado, porque o fígado vai estar entendendo que está faltando colesterol dentro dele. E essa maior captação de LDL do sangue para o fígado vai diminuir a quantidade de LDL que a gente tem no sangue, correto? Porque ele vai estar saindo do sangue e indo para o fígado, sendo redirecionado para outras funções de forma mais eficiente. Entendi. Então, basicamente, é um efeito indireto. Ele funciona basicamente inibindo a via endógena, é isso? Isso, é um efeito indireto.
esse aumento de síntese e expressão de receptor para o LDL é exatamente isso, é um efeito indireto, causado pela diminuição da síntese de colesterol pela inibição dessa enzima. Ah, tranquilo, obrigado. Entendeu? Então vamos lá. Ezetimibe. O ezetimibe ele é um profármaco que nas vilosidades intestinais ele vai ser conjugado ao ácido glicurônico na sua forma ativa. E qual é o mecanismo de ação do ezetimibe? Ele vai inibir o receptor de colesterol NPC1L1 no intestino, que é um receptor associado à absorção intestinal de colesterol. Se ele vai estar absorvendo menos colesterol, vai ter menos colesterol no sangue, correto? E como efeito, em resposta a isso... Eita, falta 15 minutos. Como efeito em resposta a isso, vai acontecer a mesma coisa que a gente viu nas estatinas. O fígado vai estar entendendo que tem menos colesterol chegando nele. Se o fígado está entendendo que tem menos colesterol chegando nele, ele vai aumentar a expressão de receptor de LDL para conseguir captar mais colesterol do sangue e entrar mais colesterol no fígado. E essa maior captação de colesterol do sangue para o fígado diminui os níveis séricos de LDL. Então é a mesma ideia de efeito indireto. Só que tem um porém do ezetimibe. Ele aumenta a expressão da HGM-CoA-redutase. Ou seja, por mais que ele diminua o LDL, ele indiretamente acaba também aumentando a síntese de colesterol no fígado, o que é o que a gente não quer. Então, o que a gente faz para contornar isso? Sempre que a gente for usar o ezetimibe, ele tem que ser associado à estatina, justamente porque a estatina vai inibir essa enzima. O ezetimibe estaria aumentando a expressão. Então, essa é a forma que a gente contorna esse efeito que a gente não quer. Então, ezetimibe sempre usado associado à estatina por conta disso daqui, dele aumentar a expressão da HGM-CoA redutase. Outro ponto importante que vocês precisam saber é que o ezetimibe ele não interage com as CYP hepáticas. E a gente viu que a estatina interage com as CYP hepáticas, lembra? E essa não interação garante uma maior eficácia e segurança com a associação às estatinas, já que eles precisam ser associados a elas. O ezetimibe também é contraindicado na gravidez e na lactação pelo mesmo motivo das estatinas e também pelo fato dele sempre ter que ser usado em associação às estatinas, e as estatinas não podem ser utilizadas na gravidez e na lactação. E os principais efeitos adversos são aqueles do trato gastrointestinal, como náuseas e vômitos. Foi, gente, ezetimibe? Fui bem direto ao ponto que é importante mesmo saber. Então agora vamos para os sequestradores de ácidos biliares. Quem são os sequestradores de ácidos biliares? São o colesterol, o colesevan e a colestiramina. Qual o mais importante? A colestiramina. Por quê? Porque ele é o único disponível no Brasil. Mas saibam que existem esses outros dois aqui também. Qual o mecanismo de ação dos ácidos biliares? Dos sequestradores dos ácidos biliares? Eles são resinas de carga positiva que sequestram os ácidos biliares que têm carga negativa. Então, aí rola uma atração iônica, impedindo a reabsorção no ciclo enterohepático, quando são excretados pela bile. Lembra que os ácidos biliares, eles participam desse ciclo enterohepático, não vou entrar em detalhes sobre ele, sobre esse ciclo agora, porque não é farmacologia, só coloquei aqui para vocês terem noção disso. Mas o que acontece, de uma forma resumida, é que sequestradores de ácidos biliares vão impedir a reabsorção dos ácidos biliares. E o que isso causa? É o mesmo mecanismo, mesmo pensamento que a gente teve com relação à maior expressão dos receptores de LDL, a gente vai ter aqui. Se a gente está reabsorvendo menos ácido biliar, o que o nosso fígado entende? O nosso fígado entende que está faltando ácido biliar. Se o nosso fígado entende que está faltando ácido biliar, ele vai fazer o quê? Vai estimular a produção de ácidos biliares. E a gente tem que lembrar que o colesterol ele é precursor dos ácidos biliares. E esse maior estímulo à produção de ácidos biliares, indiretamente, vai causar um maior consumo de colesterol. Justamente porque o fígado está entendendo que está faltando ácido biliar, então ele vai precisar produzir mais ácido biliar, e essa produção causa o consumo de colesterol, porque o colesterol é um precursor dos ácidos biliares, e esse consumo de colesterol diminui os níveis de LDL no sangue. Entendeu, Flávio?
Entendi, sim, obrigado. Então, são esses efeitos indiretos. Características gerais. Indiretamente também vai aumentar a expressão de receptor de LDL no fígado, porque pelo mesmo motivo que a gente viu da estatina e do ezetimibe, o fígado vai entender que está faltando colesterol e vai aumentar a expressão de LDL para captar mais. Ele atua por um mecanismo de troca iônica, como a gente viu, eles são cargas positivas, os ácidos biliares são cargas negativas. É a única classe recomendada para gestantes, então gestante com hipercol, a gente faz sequestrador de ácido biliar. Crianças podem fazer uso, também aumenta a secreção de insulina e os efeitos adversos são aqueles do trato gastrointestinal e raramente pode causar esteatorreia. E como a gente contorna? Um maior aumento de fibras e água abranda esses efeitos. Foi sequestrador de ácido biliar? Tranquilo, né? Então agora vamos para o evolocumab e o alirocumab. Quem são eles? O evolocumab e o alirocumab são anticorpos monoclonais inibidores do PCSK9. O que é o PCSK9? PCSK9 é um fator de transcrição que vai levar à degradação dos receptores de superfície do LDL. Se eles estão inibindo o PCSK9, como resposta, vai impedir a degradação dos receptores de superfície de LDL, porque esse aqui ele degrada esses receptores. Então, se ele vai estar deixando de degradar, os receptores de LDL vão ficar mais tempo ali, correto? No hepatócito, captando ainda mais LDL e diminuindo a sua concentração sanguínea. A administração desses anticorpos monoclonais é de forma subcutânea e eles têm uma altíssima eficácia, conseguem reduzir mais ou menos 60% do LDL, o que é muita coisa, só que eles têm um custo bastante elevado. Os professores amam perguntar de custo-benefício, então, se cair alguma coisa assim, eu chuto que vai ser sobre esses anticorpos, justamente porque eles têm um benefício muito bom, eles são altamente eficazes, mas um custo muito elevado. Alguém me pediu para entrar agora, Sara. Oi, Sara. Foi, gente, os anticorpos. Tá, agora ácido bempedóico. Ele não é tão importante assim. Eu lembro que na aula o professor nem comentou sobre ele, mas estava no slide, então eu coloquei aqui só para vocês saberem também. Ele atua como um inibidor do ACL1, em bloqueando a conversão do citrato em acetil-CoA no hepatócito. Só no hepatócito, não faz no músculo, diminuindo a produção intracelular de colesterol. Ou seja, ele também, assim como as estatinas, vai atuar na etapa de síntese do colesterol. Essa etapa aqui é uma etapa que ocorre antes da HGM-CoA redutase, que a estatina age em cima. Então, de uma forma geral, o ácido bempedóico ele também diminui a síntese endógena de colesterol, em uma etapa anterior às que as estatinas atuam. Só que foi visto através de estudos que teve associação com maior incidência de gota e colelitíase. Agora, só para a gente resumir aqui mais ou menos o tratamento da hipercolesterolemia, que foi o que a gente focou até agora, no aumento dos níveis de colesterol. A gente ainda não falou sobre aumento dos níveis de triglicerídeos. A gente focou no aumento dos níveis de colesterol. Então, se o paciente só tem colesterol alto, o que a gente precisa fazer? Qual é o classe 1 de nível de evidência A? São as estatinas. Então, eles são os principais medicamentos que a gente faz para diminuir o colesterol daquele paciente. Se a meta de redução de LDL não for atingida só com tratamento de estatina, a gente pode fazer três tipos de associações com as estatinas ou mudança do esquema farmacológico. Ou a gente pode associar o ezetimibe com a estatina, ou a gente pode associar as resinas, que são os sequestradores de ácidos biliares, ou a gente pode mudar e fazer o tratamento com os anticorpos monoclonais. O que a gente mais faz? Associa com o ezetimibe. Então, se o paciente tem hipercol, não conseguiu atingir a meta de redução de LDL, a gente vai fazer o que? Associar com o ezetimibe.
Se for grávida, lembrar que não começa nem por estatina, né? Já vai direto para o sequestrador de ácido biliar, porque é o único que ela pode usar. Por que a gente associa com ezetimibe e não com resinas? Justamente por conta das diretrizes, que através de estudos foi visto que a associação com ezetimibe é mais benéfica. O nível de evidência é B e a classe de recomendação é 1. Então tem mais estudos que comprovam a eficácia dessa associação do que com a associação com as resinas, que tem nível de evidência C. E os inibidores do PCSK9, eles têm nível de evidência A, então eles são bastante úteis. Só que aqui está a indicação deles, né? Com risco cardiovascular elevado, tratamento otimizado com estatina na maior dose tolerada, associado ou não a ezetimibe, que não tem alcançado a meta de LDL. Entendeu? Então, primeira associação é sempre com ezetimibe. Se mesmo assim não reduziu, a gente pode ver um desses dois. Se for grávida, resina direto. Foi, gente? Gente, vou criar outra chamada, só porque agora a gente vai ver hipertrigliceridemia, tá bom? Aí para não parar no meio do tratamento da hipertag. Pode ser? Porque já vai acabar aqui. Tá bom? Vou criar lá. Tá, então como eu falei, a gente falou do tratamento da hipercol, focado em hipercol, agora a gente vai ver na hipertag. Lembrar que existe a dislipidemia mista, pode estar aumentado os dois, então a gente tem que fazer o tratamento dos dois. Mas a gente viu o primeiro de um, agora a gente vai ver do outro. E para falar de hipertag, o principal são os fibratos. Quem são os fibratos? É o que tem fibra no nome, genfibrosila, ciprofibrato, fenofibrato, benzafibrato. Então tem fibrato, fibro, é um fibrato. Qual o mecanismo de ação dos fibratos? Eles são agonistas PPAR-alfa, que são receptores ativados por proliferadores peroxissomais. E o que é o PPAR-alfa? É um fator de transcrição que vai atuar em diversos genes. Então, os fibratos eles vão desencadear diversos efeitos no nosso corpo através desse agonismo com relação ao PPAR-alfa. Que efeitos são esses? No fígado e no tecido adiposo marrom, vai ocorrer uma maior oxidação de ácidos graxos e também aumento do transporte reverso pelo HDL. Nos vasos sanguíneos, eles vão aumentar a atividade da lipoproteína lipase, né, que vai clivar os lipídios. E no músculo esquelético, também vai aumentar a oxidação de ácidos graxos. Aqui eu coloquei quais são as APO envolvidas, só para também ter com vocês, tá bom? Mas o que vocês precisam saber são esses efeitos aqui. Fígado e adiposo marrom, aumento da oxidação de ácidos graxos e aumento do transporte reverso. Vasos sanguíneos, aumento da atividade da lipoproteína lipase. Músculo esquelético, aumento da oxidação de ácidos graxos. Tudo isso via agonismo PPAR-alfa. Quais são os efeitos dos fibratos? Eles diminuem principalmente os níveis de triacilglicerol, tanto que eles são utilizados no tratamento da hipertag. Também acaba diminuindo o colesterol total e LDL. Ele aumenta o HDL. Também tem efeitos antitrombóticos e hipoglicemiantes. E foi visto através de estudos que a associação com ômega 3 ela é benéfica. O ômega 3 ele também vai auxiliar nessa redução do triacilglicerol. Isso aqui é muito importante vocês saberem, porque vez ou outra tem questão discursiva que pede para descrever ou dissertar sobre o tratamento da hipertrigliceridemia. E vocês têm que saber as indicações. Quando a gente indica os fibratos, são 3 principais indicações. Quando tem falha na terapia não farmacológica, então o paciente realmente fez dieta, realmente fez exercício físico, realmente teve aquela mudança no estilo de vida, e mesmo assim o triacilglicerol não diminuiu, a gente já pode fazer fibrato. Quando o paciente tem risco cardiovascular moderado e TAG maior de 500, ou quando tem risco cardiovascular alto e um TAG maior de 200. Essas são as 3 principais indicações dos fibratos. O que é importante saber sobre a farmacocinética dos fibratos? Bom, que a gente precisar associar o fibrato com alguma estatina, geralmente a gente precisa, né, porque
existe a dislipidemia mista, lembra dela? E também mais para frente a gente vai falar que a estatina ela também pode ser utilizada no tratamento da hipertag, não é só na hipercol. Sobre essa associação, o que é importante saber? Que a associação mais recomendada é do fenofibrato, aqui vocês vão precisar gravar o nome, com alguma estatina. Por que o fenofibrato? Porque alguns outros fibratos, como o genfibrosila, inibem a captação hepática das estatinas pelo transportador, podendo causar miopatia e rabdomiólise. Por quê? Porque esses fibratos eles vão impedir o fígado de captar a estatina, vão impedir a entrada da estatina no fígado. Então ela vai ficar mais disponível para atuar onde? No músculo. Por isso que pode causar miopatia e rabdomiólise. Já o fenofibrato, ele não faz isso. Então é por isso que se a gente precisar associar um fibrato com a estatina, tem que ser o fenofibrato, porque ele vai permitir que a estatina continue entrando no fígado e fique menos disponível para o músculo. Entendeu isso, gente? Vou passar então. Quais são os principais efeitos adversos? Cálculo biliar, então cuidado com pacientes com predisposição a cálculos, e os sintomas do trato gastrointestinal. Contraindicações: alcoólatras, disfunção hepática e renal e pacientes com predisposição a cálculos. Foi fibrato, gente? Vou passar então para a niacina. Pedinho, tem como explicar de novo aquela parte dos fibratos com a estatina? Tenho. Tá, vamos lá. O que é importante saber? Alguns pacientes eles precisam fazer a associação de fibrato com estatina porque não conseguiu diminuir adequadamente os níveis de triacilglicerol, não conseguiu diminuir adequadamente os níveis de colesterol, então pode ser necessária a associação. E o que é importante saber sobre essa associação do ponto de vista farmacocinético? É que a associação mais recomendada dos fibratos com a estatina é com fenofibrato. Existem vários tipos de fibratos, genfibrosila, ciprofibrato, bezafibrato, fenofibrato. Só que qual deles a gente escolhe para associar com a estatina? É o fenofibrato. Por que o fenofibrato? Porque alguns fibratos, como por exemplo o genfibrosila, eles vão inibir a entrada da estatina no fígado, porque eles inibem a captação hepática das estatinas pelo transportador. A estatina entra no fígado através de um transportador. E os outros fibratos, como a genfibrosila, vão impedir a entrada da estatina no fígado. Se a estatina vai estar deixando de entrar no fígado, ela vai ficar mais disponível para atuar em cima do músculo, podendo causar miopatia e rabdomiólise. Isso é o que o genfibrosila faz. Já o fenofibrato, ele não faz isso. Ele não inibe a entrada da estatina no fígado. Então, a estatina ela não fica mais disponível para atuar no músculo. Por isso que a associação recomendada é com fenofibrato, porque ele vai permitir que a estatina continue interagindo com seu transportador no hepatócito e entrando no fígado, fazendo com que ela fique menos disponível para atuar em cima do músculo, diminuindo os riscos de causar miopatia e rabdomiólise. Foi, obrigado. Entendeu? Foi. Tá, então agora a niacina. A niacina ela também não é tão importante. A coisa mais importante sobre ela é que ela aumenta o metabolismo da lipoproteína azinha. Por que é a coisa mais importante? Porque ela é a única que faz isso. Os outros não fazem. Ela também inibe a lipólise no tecido adiposo, diminui a síntese hepática de LDL, mas o papel principal aqui, por ela ser a única que faz, é que ela aumenta o metabolismo da lipoproteína azinho, que é aquela que a gente viu lá atrás, que está presente aonde? Nas placas de ateroma. Então, isso vai trabalhar em cima dessas placas, principalmente. Ela libera prostaglandinas, então pode causar como efeitos adversos rubor facial, eritema, rash, mas o uso de ácido acetil salicílico antes, após o jejum ou evitar bebida quente contorna esses efeitos adversos. Também aumenta o nível de ácido úrico, então é contraindicado na gota. No mercado europeu, ela já foi retirada desde 2019 e é por isso que a gente quase não usa mais.
O que é importante mesmo saber sobre elas é isso, que a gente quase não usa mais, e que ela aumenta o metabolismo da lipoproteína azinha. Agora, só finalizando com relação às diretrizes, porque o Roberto gosta de cobrar isso. Qual é o principal? A classe de recomendação nível 1, nível de evidência A, são os fibratos, que a gente usa principalmente quando o triacilglicerol está acima de 500, e também lembrar das 3 indicações que a gente falou, né? Falha do tratamento não farmacológico, risco cardiovascular moderado e TAG acima de 500, e risco cardiovascular alto e TAG acima de 200. Essas são as 3 indicações dos fibratos. A niacina, como a gente comentou, por mais que ela seja nível de evidência A, classe de recomendação 3, 2A, a gente quase não usa mais, não tenho em mente isso sobre a niacina. E como a gente comentou, os ácidos graxos ômega 3, eles também têm nível de evidência A, classe de recomendação 1. Então, eles podem ser utilizados em associação em pacientes com hipertag grave que não atinjam níveis desejáveis com o tratamento, justamente porque ele é benéfico e auxilia na diminuição dos níveis de triacilglicerol. Um outro ponto importante que eu venho trazer aqui é que, para indivíduos com alto e muito alto risco cardiovascular, sempre que possível, a gente tem que fazer uso de estatina de alta intensidade ou ezetimibe associado à estatina. Por que eu estou trazendo a estatina de volta aqui no tratamento da hipertrigliceridemia? Porque no tratamento da hipertag, a principal fármaco que a gente usa não é o fibrato. A gente pode usar fibrato, ele tem grau de recomendação 1, tem nível de evidência A, mas o que a gente usa é também a estatina. Como é o tratamento do paciente com ITER-TAG? Como é a abordagem? A gente tem que lembrar de 3 situações. Quais são essas situações? A primeira delas, a estatina é a primeira escolha no paciente com alto risco cardiovascular e TAG maior de 200. A segunda situação é o paciente com alto risco cardiovascular e TAG entre 135 e 499, mesmo usando estatina, ou seja, não baixou com a estatina, a gente suplementa com ômega 3. Às vezes o ômega 3 aparece com um nome feio dele, que é o icora-pentanetil. E essa terceira situação é que a gente faz prevenção primária para pacientes dentro da faixa normal de LDL e colesterol com TAG acima de 200, a gente faz fibrato, de preferência o fenofibrato, que pode ser associado à estatina. Então são essas 3 situações. Depois vocês veem na monitoria gravada para vocês anotarem certinho e terem isso em mente, porque isso cai. Então, estatina, primeira escolha para hipertag maior de 200 em pacientes com alto risco cardiovascular. Pacientes com alto risco cardiovascular com TAG entre 135 e 499, mesmo usando estatina, suplementa com ômega 3. E terceira situação, para fazer prevenção primária em pacientes com LDL e colesterol dentro da faixa normal e TAG maior de 200, a gente faz fibrato, de preferência fenofibrato. Essas 3 situações vocês têm que ter em mente. Um outro ponto super importante, a gente não recomenda tratamento medicamentoso visando elevação de HDL. Então, isso geralmente cai em questão de VOF. Ah, tem que tratar para aumentar os níveis de HDL. Falso, a gente não inicia tratamento medicamentoso visando a elevação dos níveis de HDL. Outro ponto importante, todos os indivíduos com alto nível de triacilglicerol acima de 500 têm que receber terapia apropriada para redução do risco de pancreatite, porque esses altos níveis podem causar pancreatite. E indivíduos com níveis de TAG entre 150 e 499 têm que receber terapia com base no risco cardiovascular e nas condições associadas. Em suma, importante lembrar das 3 situações que eu comentei aqui com vocês. Lembrar que a estatina é a primeira escolha para hipertrigliceridemia, não são os fibratos. Lembrar que a gente não visa aumentar a elevação de HDL no tratamento.
E lembrar que o fibrato a gente usa mais na prevenção primária em pacientes com colesterol dentro da faixa normal e TAG acima de 200. Foi, gente. É um complicado essa parte, mas depois vocês anotam direitinho e fica mais tranquilo. Tá, agora vamos fazer o seminário rapidinho. E aí vocês vão ter que participar. Comente o mecanismo de ação de diferentes fármacos hipolipemiantes utilizando a figura abaixo. Então vamos lá, gente. Aqui no 1zinho, quem vocês acham que é? Estatina. Isso, exatamente, porque está agindo em cima da HMG com a redutase. Aqui no 2, quem vocês acham que é? 1, 2 e 3. O que está acontecendo aqui? Tá Tem... diminuindo a absorção do colesterol? Não. Eu acho que está aumentando a expressão dos receptores de LDL. Isso, exatamente. Está aumentando a expressão dos receptores de LDL, que, como a gente comentou, são efeitos indiretos de vários fármacos que a gente falou. Então, quem são eles? Estatina é um, dois são inibidores da absorção de colesterol, eu acho. E o 3, acho que também é aqueles que fazem você perder mais sais biliares, não lembro o nome certo. Os sequestradores de ácido biliar. Isso, exatamente. Mas o 2, na verdade, são os sequestradores de ácido biliar. Porque, como a gente vê aqui, nesse Eu 2, acho que o 3 é o inibidor da absorção, porque tá mostrando lá embaixo também o 3, que isso, inibe o NPC1. isso, NPC1L1. Exatamente. O 2 são os sequestradores de ácidos biliares e o 3 é o ezetimibe, que é o que inibe a absorção intestinal de colesterol. Aqui dá para ver, né, o 2 agindo em cima dos ácidos biliares, e aqui dá para ver o 3 com sinal de negativo, né, que está inibindo lá no intestino a absorção de colesterol. Então, 1 são as estatinas, 2 são os sequestradores de ácidos biliares e 3 é o ezetimibe. E quem é o 4? Aqui é o que, gente? Endotélio vascular. É um vaso sanguíneo. É o fibrato? É o fibrato, exatamente. Lembra dos efeitos no fibrato? No fígado, no tecido marrom, no vaso sanguíneo e no músculo esquelético? Aumenta a expressão da lipoproteína lipase. Isso, exatamente. Lembra que nos vasos sanguíneos, qual é a ação do fibrato? Exatamente isso, aumenta a expressão da lipoproteína lipase nos vasos sanguíneos. Por isso que o 4 são os fibratos. E aqui 1 e 4, estatina e fibrato. A gente não comentou, mas aqui a gente está comentando, as estatinas e os fibratos, elas também vão diminuir a síntese de VLDL. Foi essa questão, gente? Tranquila, né? Vamos para a próxima, então. Em um estudo duplo cego, Ballantyne et al. Randomizaram 628 pacientes com LDL basal de 145 a 250 para receber atorvastatina, 10 miligramas, barra da esquerda, então a amarelinha, ou uma combinação de atorvastatina com ezetimibe, que é essa barra azulzinha, a combinação. Então, a amarela, o paciente só recebeu a estatina, e na azul, o paciente recebeu a combinação da estatina com ezetimibe. E os níveis de redução de LDL foram analisados. Letra A. Baseando-se no mecanismo de ação, justifique os dados observados. Vamos lá. Por que que na associação a redução foi maior do que a estatina junto? Qual o mecanismo? Um inibe a síntese do colesterol e o outro inibe a absorção. Isso, exatamente. Então vai ter o quê? Um sinergismo entre os mecanismos de ação. Se a gente usa só a estatina, a gente só vai estar inibindo a síntese por meio da inibição da HGM com a redutase. Lembra? Tem que falar enzima quando pede mecanismo de ação. Lembrem disso na questão discursiva.
Então, o uso só da estatina está inibindo só a síntese do colesterol endógeno. Quando a gente associa com ezetimibe, além da gente reduzir, além da gente inibir a síntese, a gente também vai estar inibindo a absorção intestinal de colesterol. Então, vai estar agindo nessas duas frentes, tanto na síntese quanto na absorção. E se age nessas duas frentes, promove um sinergismo entre esses mecanismos de ação, fazendo com que a redução de LDL seja mais potente. Entendeu? Foi, gente? Sim, sim. Vocês podiam até ter colocado outra barrinha só do ezetimibe para mostrar que não tem funcionalidade, né? Já que tem que usar junto. Sim, exatamente. Tem que usar junto. Tem que usar junto porque ele aumenta a expressão de HGM com a redutase, né? Então, a gente não pode, gente, é o que a gente não quer. A gente quer que essa enzima seja inibida. Por isso que tem que usar junto com a atorvastatina. Inclusive, isso pode ser algo a ser comentado nessa questão também, porque versa sobre a associação de estatina com ezetimibe. Letra B. Explique os efeitos pleiotrópicos das estatinas, baseando-se na figura abaixo. Quais são os efeitos pleiotrópicos das estatinas, gente? Antioxidante, anti-inflamatório e antitrombótico. Exatamente. Então, tudo que tiver envolvido com esses três processos, eles vão estar diminuindo a ocorrência desses três processos. Então, nessa imagem aqui está meio feia, mas a gente pode ver que vai diminuir a disfunção endotelial, diminui a atuação de leucócitos, diminui proliferação e migração, diminui a disfunção plaquetária, então aumenta a função plaquetária, entendeu? Então, todos esses efeitos diminuem a atuação de macrófagos, migração, então diminui fatores inflamatórios, diminui fatores pró-coagulatórios. Então, tudo isso vai contribuir para os três efeitos pleiotrópicos das estatinas, que, como o Flávio comentou, antioxidante, antiplaquetário e antitrombótico. Letra C. Quais os principais fatores que podem contribuir com a síndrome muscular associada às estatinas? Explique o mecanismo molecular envolvido e a abordagem com o paciente que se queixa desse efeito. E quais são os principais fatores que podem contribuir com a síndrome muscular? Lembra que a gente comentou de fatores ambientais e fatores intrínsecos do paciente. Fala algum fator ambiental que pode contribuir. Atividade física exaustiva. Isso. E alcoolismo também. E agora um fator associado ao paciente. Era doença hepática. Isso, doença hepática, diabetes, obesidade, tudo isso pode contribuir também. E qual é o mecanismo molecular por trás da miopatia causada pelas estatinas que a gente comentou? Lembra do palhano? Ativação da via da ubiquitina proteasoma. Isso, porque aumenta o catabolismo proteico. E qual é o outro mecanismo? Que a inibição da HGM com a redutase prejudica a biossíntese de metabólitos que são importantes para a função muscular. Então, isso também contribui, acaba cometendo a função muscular e contribui para o aparecimento da mialgia. Então, são esses dois mecanismos. O palhano, que é a ativação da via ubiquitina-proteossomo, que promove catabolismo proteico, e a inibição da HGM com a redutase, que vai prejudicar a síntese de metabólitos importantes para a função muscular. E como é que é a abordagem de um paciente que se queixa de mialgia? O que a gente tem que pedir? O que a gente tem que fazer? Dosar creatina quinase, ureia e creatinina para verificar a função renal, porque a mioglobina pode ser tóxica. Isso. Pede Mioglobinuria, né, também, para ver se ele está com a lesão. isso. Pede também TSH e T4 livre e também VHS-FAM, lembra da reumato. E o que a gente faz com esse paciente? Esses são os exames que a gente pede, mas o que a gente tem que fazer com ele? Reduzir dose ou trocar medicação. Isso, exatamente.
Porque se o paciente não estiver tolerando, ou já estiver num nível muito avançado, tipo assim, tá com risco de ter rabdomiólise, a gente pode ou trocar a medicação, ou troca a estatina, de uma mais potente para uma mais leve, ou diminuir a dose. Uma dessas três opções. Ah, tá. Questão 4 agora. Os dados abaixo mostram um estudo clínico com pacientes que utilizaram o evolocumab na dose 140 a cada 2 semanas ou na dose 420 uma vez por mês. Então, aqui na dose 140, aqui na dose 420. Comente os dados observados correlacionando com seu mecanismo de ação. Vamos lá. Qual é o mecanismo de ação do evolocumab? Inibe a PCSK9. Isso, exatamente. E o que isso causa? O que isso acontece? O que isso causa? Eu lembro você falando que tagueia, que a PCSK9 ela faz a ligação no receptor de LDL e ela faz um tag para degradar o receptor. Aí, ao inibir esse receptor, você aumenta o tempo de meia-vida do receptor. Eu não sei se explica direito. A ideia está certinha, é isso mesmo. O PCSK9, ele aumenta a degradação dos receptores de LDL. Então, se a gente vai estar inibindo o PCSK9, os receptores de LDL no hepatócito não vão estar sendo degradados. Então, eles vão ficar mais tempo disponíveis ali, aumentando a captação de LDL do sangue e, com isso, diminuindo os níveis de colesterol séricos. Correto? Esse é o mecanismo de ação. E o que a gente observa aqui? Aqui é o percentual que diminuiu ou que aumentou. Se tiver para baixo, do zero para baixo, é o percentual do quanto aquilo diminuiu. Do zero para cima é o percentual do quanto aquilo aumentou. E o que a gente pode ver aqui? Esse pretinho aqui, quem é? Esse quadradinho preto. Aqui está a legenda, é o LDL. E o que a gente pode interpretar com esse negocinho preto do evolocumab? Do zero para baixo é o percentual que diminuiu. Ou seja, os pacientes que fizeram evolocumab diminuíram mais ou menos de 65% até 72% o LDL. Entendeu? Essa é a interpretação. Tanto nesse esquema quanto nesse esquema. Também diminuiu. A redução foi maior nesse esquema do que nesse, porque aqui dá para ver que na última semana diminuiu aqui de 45% até 55% o LDL. Mas nesse esquema daqui, a última semana diminuiu aqui mais de 70% de LDL. Entendeu essa interpretação, gente? Sim. Sim, Tá. sim. E agora aqui em cima, por exemplo, quem é o verdinho, quem é o laranjinha? É o aumento percentual de HDL. Exatamente. Então, além dele diminuir o LDL, ele aumenta o HDL, ó. Aqui aumentou mais ou menos 10%, 12% nos dois esquemas. Então, ele também aumenta HDL. E por aí vai, né? Aí vocês vão analisando e vendo o que aumenta, o que diminui, qual é mais eficiente, o que diminui mais. Diminui muito mais LDL do que colesterol total, ó. Colesterol total aqui é esse triângulozinho. Então, que a gente já pode deduzir que ele é muito, muito, muito eficaz, porque ele consegue reduzir aqui nesse esquema, por exemplo, mais de 60% a 70% do LDL. E ainda por cima aumenta o HDL. Discutir o uso, o uso do o uso dessa classe farmacológica em pacientes com dislipidemia de acordo com as diretrizes brasileiras. Isso só para falar aqui para vocês que realmente o Roberto, ele cobra essas coisas de diretriz. Então, quando é que os anticorpos monoclonais estão indicados para o tratamento da dislipidemia, gente? Acho que quando todos os outros falharem, não sei. Então, qual a primeira opção que a gente faz uso? Estatina. Estatina. Isso, lembra. Se, mesmo assim, na dose máxima tolerada de estatina o paciente não reduziu o LDL, a gente associa com ezetimibe. Ou também,
pode associar com esses anticorpos monoclonais. Eles também podem ser associados. Eles são uma opção. Só que, de acordo com as diretrizes. Só que a gente tem que lembrar é do custo-benefício. Então, vocês também teriam que falar sobre isso aqui. Tem que falar que a primeira opção são as estatinas, que eles podem ser utilizados em associação às estatinas se o LDL não for reduzido, e se também podem ser utilizados em associação com a associação estatina-ezetimibe, se o LDL ainda assim não for reduzido. Só que lembrar que eles não são tão utilizados assim no Brasil devido ao seu alto custo. Foi? Foi. Tá, última questão. Discutir a abordagem do tratamento de um paciente com hipertag. Lembra das 3 situações? Essa é a resposta. Alguém lembra? Acho que era paciente com risco moderado, mas com TAG acima de 200. Não, essas são as indicações para o uso de fibrato, Ah, tá. Então, deixa eu fazer isso. entendeu? Quais são? Aqui é da hipertrigliceridemia. Qual é a primeira escolha para um paciente com TAG acima de 200 e alto risco cardiovascular? Para hipertag. Estatina também. Estatina. Lembra, quais são as 3 situações? Primeira situação. Estatina é a primeira escolha para alto risco cardiovascular e TAG maior de 200. Segunda situação. Alto risco cardiovascular. Você quer falar? Pode falar. Não. É que eu tinha deixado o microfone ligado, desculpa. Segunda situação. Alto risco cardiovascular, só que TAG entre 135 e 499, mesmo usando estatina, ou seja, não baixou mesmo com a estatina, a gente suplementa com ômega 3. Terceira situação, que corresponde aos fibratos, e que eles são utilizados para prevenção primária em pacientes com colesterol dentro da faixa normal e TAG maior de 200. Nessa terceira situação, o fibrato pode ser associado à estatina. E lembrar que essa associação ela só pode ser feita com fenofibrato. Foi, gente? Foi. É bastante coisa, mas é isso. Não tenho o que fazer. Mas eu tentei focar realmente no direto ao ponto mesmo, no que eles costumam cobrar nos seminários e no que costumam cobrar nas provas. E acho que é isso, gente. Se tiver ficado alguma dúvida, só falar depois aí comigo que a gente conversa. Tá bom? Obrigado, Paulo. Show. Valeu, gente. Obrigada, Boa noite aí.